Oi, gente, tudo bem por aí? Capítulo 12 do livro de Josué. Tá muito frio aqui, gente. Coloquei um casaco aqui por cima da minha roupa. Liguei o ar-condicionado, vocês devem estar ouvindo um barulho. Ele tá esquentando aqui, mas ainda tá frio. Só tô avisando sobre o barulho. Vamos ler hoje o capítulo 12. O capítulo 12 é pequenininho, tem 27 versículos e como ontem nós acabamos a guerra, né? Que no último versículo, né? E ele dividiu a terra e deu uma parte para cada tribo, e assim a guerra acabou. Então, o capítulo 12 é tipo um review, um resumo de tudo que aconteceu até ontem, né? Quando a guerra acabou. E aí vamos ler. Parece que é enjoativo, cansativo, porque a gente vai repetir algumas coisas, mas essa é a prova da fidelidade de Deus. É a prova de que Deus cumpriu a sua palavra, que ele fez lá para Abraão, Isaac e Jacó, que ele daria uma terra prometida. Ele falou lá em Gênesis com eles. E aqui a gente está vendo o cumprimento disso. E como Deus trabalhou nesse tempo, em todo esse período, para cumprir a palavra dele, né? E é isso que nós vamos fazer um review agora. Os reis vencidos por Moisés, lá em Êxodo, né? O povo de Israel havia derrotado os reis que moravam a leste do rio Jordão, ocupando as suas terras. Essas terras iam desde o vale Arnon, subindo o vale Jordão, até o monte de Hermon. Os reis que os israelitas derrotaram são citados em seguida. O primeiro rei foi Sion, o rei dos amorreus, que vivia em Esbom. O reino dele começava em Aroer, à beira do vale de Arnon, e na metade do vale, e ia até o rio Jaboque, as divisas da região de Amon. Esse reino ia até a metade de Gileade. Do lado leste do vale do Jordão, o rei de Seom começava no lago da Galileia, na direção de Bet-Gesimote, a leste do Mar Morto, e ia até o sul, ao pé do Monte Pisga. Um monte de palavra esquisita, né? Eu estou aqui lendo e pensando, né? Quem sabe um dia o Senhor nos concede a graça de ir lá, né? Pessoalmente, é um grande sonho que eu já tive várias vezes durante a minha vida, meus 51 anos. Depois ele adormece, a gente perde a esperança, depois ele volta de novo. Agora eu estou lendo aqui, imaginando eu lá perto do lago da Galileia, em direção ao Mar Morto, que a gente vê o pessoal que vai lá, né, falando. Quem sabe, né, Deus nos conceda essa graça um dia de ver isso tudo pessoalmente. Deve ser mágico. Os israelitas também derrotaram Og e o rei Bazã, e foi um dos últimos refaíns. Ele morava em Astarote e Edrei. Do reino dele fazia parte o monte Hermon, Salca e toda a região de Bazã, até a divisa de Gesuritas, Maacatitas e também a metade de Gileade, e até as terras de Seom, rei de Esbom. Moisés e o povo de Israel os derrotaram. Moisés, servo do Senhor, deu as terras desses reis às tribos de Ruben, de Gate e de Manassés do leste. O que aconteceu aqui, né? Vamos respirar um pouco aqui. Isso aqui, Deus não, né? A pessoa que escreveu o livro, né, tá relembrando todas as coisas que Moisés fez até ali, algumas coisas, né, que Moisés fez, algumas guerras que ele já estava conquistando. Então, Canaã não foi conquistada quando Josué chegou. Canaã já vinha sendo conquistada. Tudo isso que a gente leu, esse monte de rei que morreu dessa cidade esquisita aqui, de leste a oeste, tudo foi Moisés que entrou, né, e matou essas pessoas, limpou, cuidou disso aqui, na entradinha ali, né. As coisas já estavam acontecendo desde antes de Josué. E agora vamos ler Josué, os reis vencidos por Josué. Josué e o povo de Israel derrotaram todos os reis das terras que ficaram a oeste do rio Jordão, desde Baal-Gade,
no vale do Líbano, até o monte Alaque, na direção de Seir. Josué dividiu essas terras entre as tribos, para serem delas para sempre. Fazia parte dessas terras a região montanhosa, a planície, o vale do Jordão, a subida das montanhas, o deserto e a região sul. Nessa terra moravam os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Todos esses foram derrotados pelo povo de Josué. Foram derrotados os reis da seguinte cidade: Jericó, Ai, perto de Betel, Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquis, Eglon, Gezer, Debi, Gedé, Orma, Arade, Líbina, Adulã, Maquedá, Betel, Tapo, Éfer, Afeca, Lazaron, Madom, Razon, Sinromeron, Aquizaf, Tanak, Megido, Quedes, Joqueneão, na região do Carmelo, Dor, no litoral, Goim, na Galileia, e Tirsa. Ao todo, 31 reis. Gente, nós lemos até aqui o versículo capítulo 11, né? Alguns reis. Nós lemos só alguns. Você viu o tanto que tinha? Eles derrotaram 31 reis. Foi surreal, foi bizarro. Um homem, um exército para fazer isso tudo? Não. Foi o Senhor. Foi o Senhor que trabalhou, lutou e ajudou e mostrou e fez os milagres acontecerem durante todo esse percurso dessa guerra toda aqui, tanto de Moisés quanto de Josué. Isso aqui é um memorial, isso aqui não é só história. Parece chato, mas não é chato. Se você pensar, isso aqui é uma história, é um memorial mesmo, de tudo que Deus fez. Ele trouxe aqui, deixou escrito para trazer a memória, toda a trajetória até a conquista completa da terra de Canaã. Isso aqui é para mostrar realmente a fidelidade de Deus. Ele cumpriu a palavra dele, que ele tinha dito lá em Gênesis, lá para Abraão, para Isaac, para Jacó, para José, e veio vindo, prometendo, e cumpriu. E isso nos deixa como exemplo que nós também temos que reconhecer, revisitar, né, os nossos passados e ver tudo que a gente já viveu para chegar até aqui, tudo que você teve que lutar para vencer e para conquistar as coisas que você tem hoje. Isso é um momento que você para e pensa: nossa, eu andava de ônibus na chuva, agora eu tenho 2 carros. Eu comia uma comida simples, arroz e farinha, e agora eu como picanha. Nem todo mundo, né? Mas enfim. E aí, você tem que parar, né? E agradecer a Deus pelo momento que você está vivendo na sua vida e relembrar tudo que Deus fez até você estar agora ouvindo uma pessoa que muitas vezes pode ser até estranho, e Deus te trouxe para cá, para esse toque de Clay, para esse canal, né? Para você ouvir essa palavra e saber. Volte atrás, pense um pouquinho por onde você andou e aonde você está agora. Toda essa luta que eles tiveram, as pessoas que estão nascendo ali em Canaã, que estão vivendo, crescendo, sendo adolescentes ali, tem que saber que desde Moisés eles estavam lutando, guerreando e vencendo para que hoje eles tivessem uma terra que mana leite e mel. Como os pais, né? Que lutam dia e noite, de sol a sol, trabalhando, lutando para sustentar uma casa, para educar os filhos, para dar uma qualidade de vida melhor para eles o tempo todo, e depois a gente nem honra. Nós temos que honrar os nossos pais e ensinar os nossos filhos a nos honrar também, porque isso é honra, né? Tudo que Deus fez até a gente chegar aqui. Lembre disso hoje, pense. Tudo que Deus fez na sua vida até você estar onde você está. E se você ainda não está onde você quer estar, que você ore, peça a Deus, trabalhe duro, guerreie, lute, conquiste as cidades, conquiste o seu espaço aonde quer que você esteja, que Deus está com você e Ele não te abandona. Um beijão no seu coração e até amanhã no capítulo 13. Tchauzinho.